A primeira vez que me trancaram naquele quarto, eu achei que ia morrer. E olha que eu nem sabia direito o que era a morte. Só sentia a respiração cortando no meio do peito, o cheiro de vela velha misturado com mofo e os olhos dos santos me encarando como se fossem testemunha de algum crime. Era escuro, frio, e cada vez que a porta batia atrás de mim, parecia que Deus mesmo tinha virado as costas. Foi ali que eu aprendi que fé demais, quando mal usada, vira faca, e que castigo de gente de igreja machuca do mesmo jeito. Só vem com reza no fundo para disfarçar a crueldade. Agora que você já entendeu do que se trata, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lúcia Cardoso, tenho 84 anos e nenhuma paciência para romantizar a infância de ninguém. A minha não teve laço no cabelo, não teve cheiro de bolo no forno e muito menos colo. O que teve foi castigo, terror com crucifixo na parede e uma saudade da minha mãe que eu nem sabia se era viva. Nasci em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, mas só sei porque me contaram. Nunca mais pus os pés naquele lugar. Fui deixada na casa dos meus avós como quem larga a encomenda errada na porta errada. Minha mãe desapareceu no mundo e deixou comigo só o nome e a culpa de existir. A casa dos meus avós era conhecida no bairro como a Casa da Bênção. Mas olha, se bênção tivesse gosto, aquela casa teria sabor de vinagre. Era reza do nascer ao pôr do sol. Reza antes do café, reza antes de espirrar, reza até para matar galinha. Minha avó, Dona Eugênia, era daquelas que chamava o padre de filho do Espírito Santo e dizia que mulher que falava alto era serva do demônio. E meu avô, Joaquim Cardoso, o tipo de homem que não ria, nunca, nem uma vez, nem quando eu caía do banco da igreja e ralava o joelho. O que ele dizia era: é Deus corrigindo tua vaidade. E fim de papo. Lá, todo erro era pecado, e todo pecado merecia castigo. E não era castiguinho, não. Era punição que marcava. Uma vez, eu fui repreendida porque deixei cair uma hóstia de papelão que a gente usava para brincar de missa. Coisa de criança, meu bem. Brincadeira. Mas minha avó viu. Gritou como se tivesse pegado fogo na casa e me fez ajoelhar no chão da cozinha, de milho espalhado, com um terço enrolado nas mãos, para sentir na carne o que você faz com as coisas sagradas, ela dizia. Fiquei ali até meus joelhos saírem o líquido vermelho, literalmente. E sabe o que ela fez depois? Passou vinagre nas feridas e disse: isso purifica. Purifica para quem, minha filha? Porque eu só sentia era que minha alma tinha secado por dentro. Teve outra vez, eu acordei assustada no meio da noite por causa de um pesadelo e gritei: meu Deus, só isso, só essas duas palavras. O vô levantou da cama, acendeu a luz com uma calma que dava mais medo do que grito, me olhou e disse: você ousa clamar pelo nome dele sem necessidade? Pegou a Bíblia, colocou em cima da minha cabeça e mandou eu repetir os mandamentos um por um. E toda vez que eu errava, vinha um tapa seco no rosto. Depois disso, ele me trancou no quartinho, descalça, de camisola fina, tremendo de frio, para você aprender a não invocar o nome santo à toa. E esse quartinho, ah, meu bem, era o quarto da correção, como eles chamavam. Um cômodo apertado no fundo da casa, com um altar lotado de santos. Tinha São Sebastião, com flecha no peito, Santa Luzia segurando os próprios olhos numa bandeja. Que doentia essa imagem, hein? E uma estátua enorme do Cristo crucificado com sangue escorrendo. Luz? Só da vela quando acendiam. Mas na maioria das vezes era escuridão total. Eu ficava lá até a luz divina me visitar, segundo minha avó. Às vezes era uma noite, outras 2 dias. Uma vez fiquei trancada lá porque me recusei a dizer amém depois de uma reza. Minha garganta estava seca, eu estava tonta de calor, mas para ela era desobediência. No domingo seguinte, ela me fez confessar para toda a igreja. Subi no altar, com o padre me olhando com pena,
e as beatas cochichando no banco. Diz que você desrespeitou a oração e zombou da fé, ela mandou. Eu falei, com voz baixa, chorando, e ela aplaudiu. Disse que assim eu estava sendo salva. A salva dela era a vergonha pública da minha alma. E era assim, dia após dia. Me olhavam como se eu fosse um projeto de santa que deu errado. Não podia brincar, não podia correr, não podia rir alto. Teve uma vez que eu me escondi para comer um pedaço de pão com açúcar, um pecado capital naquela casa, e ela me pegou. Me fez rezar 30 ave-marias com a barriga vazia e depois disse que criança que rouba comida morre com a boca cheia de formiga. Dormi com medo de acordar morta. E sabe o que era mais cruel? Que quando vinha visita, eles eram um doce. O vô puxava o banco para a pessoa sentar, a avó oferecia chá de camomila e me chamavam de nossa netinha querida. Eu fingia sorrir. Eu aprendi cedo que a máscara da bondade é confortável para quem não sente a dor de quem está atrás da porta. Mas eu sentia. E como sentia? Cada vez que a chave girava naquela fechadura do quartinho dos santos, minha alma se encolhia mais um pouco. E o pior ainda nem começou. Porque o que acontecia depois das rezas, quando as luzes apagavam e os olhos de santo pareciam me seguir? Se chegou até aqui, já deixa seu like, meu bem. Cada curtida é como um abraço nessa velha aqui que já passou do tempo de calar. Na próxima, eu te conto o que me fazia desejar que o castigo fosse só ajoelhar no milho, porque tem dor que não sangra por fora, mas que apodrece por dentro. De todas as coisas que minha avó falava, tinha uma que ecoava feito sino rachado na minha cabeça. Deus vê tudo, Lúcia, até quando você pensa em não obedecer. Ela falava isso com os olhos apertados, com a boca torcida de devoção e uma mão já pronta para puxar minha orelha. Naquela casa, Deus era mais assustador que o próprio cão. Eu tentava entender, juro que tentava. Tinha dia que eu perguntava inocente: vó, se Deus vê tudo, por que ele não fala com a gente direto? Ela fechava o rosto na hora, largava o terço no colo com força e dizia que só criança atrevida perguntava esse tipo de coisa. Quem questiona o Senhor acaba do lado errado no juízo final, menina. Quer brincar de esperta com o Criador? E lá vinha o castigo. Ajoelhar no milho, lavar o chão da igreja sozinha, ficar sem jantar. Uma vez, só porque perguntei se Deus usava roupa ou andava pelado, feito os anjos das imagens, ela me fez passar uma tarde inteira rezando, ajoelhada, com um véu amarrado na cabeça, para cobrir a mente suja, segundo ela. Eu nem sabia o que era sujo ainda, mas já sentia o peso da culpa sem saber de onde vinha. A fé naquela casa era um chicote invisível, e minha avó Eugênia, essa sim era devota até os ossos. Ela dizia que o mundo era dividido em 2 tipos de gente, os obedientes e os perdidos. E adivinha onde ela me enfiava toda vez que eu espirrava fora da cartilha? Isso mesmo, eu era a ovelha que teimava em sair do pasto. E segundo ela, o cajado de Deus era pesado e vinha na forma da mão dela. Mas o que me deixava mais confusa era que quanto mais eu tentava entender, mais apanhava. Eu perguntava por que Jesus tinha morrido se ele era tão poderoso. Ela respondia que isso não era da minha conta, que eu devia aceitar e pronto. Uma vez, perguntei se Deus se importava comigo também, já que parecia que só os santos ganhavam vela e oração. Ela olhou fundo nos meus olhos e disse: se ele se importar, vai te provar com sofrimento. Deus só testa quem ele quer salvar. A partir daí, eu comecei a achar que eu devia ser a favorita dele, porque, olha, o tanto que eu fui testada não cabia numa Bíblia inteira. E o vô Joaquim, o vô, ele era diferente. Tinha um jeito mais manso, mas não se engane não. Era mansidão de quem fala baixinho antes de puxar o tapete. Ele tinha esse costume de me chamar para as conversas de Deus, como ele dizia. E essas conversas aconteciam sempre depois do terço da noite, quando a casa já estava mergulhada naquele silêncio
que dá mais medo que barulho. Ele sentava comigo na varanda, colocava a Bíblia no colo e começava a falar. Mas não era só falar, era um monte de lição, misturada com cobrança. Deus está te observando, Lúcia, e Ele quer ver se você é obediente mesmo. A obediência é a maior forma de amor. Se você me ama, você ouve o que eu digo, porque eu sou o instrumento dele aqui. Instrumento, essa palavra me dava um nó na barriga. Aí ele mandava eu repetir frases, tipo, eu sou serva de Deus, eu vou fazer tudo o que for pedido sem contestar. E ele dizia que se eu errasse, mesmo sem querer, Deus ia se entristecer. E que quando Deus se entristecia, bom, era aí que os castigos vinham. Uma vez, ele me mandou lavar os pés dele com pano e água benta, dizendo que era um ritual de purificação. Jesus lavou os pés dos discípulos. Você vai fazer o mesmo? Isso te aproxima dele? Eu tinha medo de negar, medo de errar, medo de decepcionar esse Deus que, segundo eles, estava anotando tudo num caderninho celestial. Teve uma noite que ele apareceu no meu quarto com um cinto enrolado na mão e disse: "Isso aqui não é para te machucar, é para te lembrar do caminho certo." E colocou o cinto aos pés da minha cama. Dormi olhando para aquilo como se fosse cobra. Não me encostou, não me bateu, mas deixou o recado claro: Deus quer ordem, e o avô era só o carteiro da vontade divina. Com o tempo, eu comecei a ter medo de olhar nos olhos dele, porque quando ele falava de Deus, ele ficava com um brilho esquisito no rosto, como se estivesse feliz por estar me ensinando, mas ao mesmo tempo com um prazer que não combinava com religião, um prazer que gelava a espinha. Ele dizia: "Você é minha missão." E toda vez que dizia isso, eu sentia um arrepio. Missão não deveria dar medo, mas a dele dava. E não pense que alguém ia me ajudar, porque na cabeça da minha avó, quanto mais tempo eu passava com ele, melhor. Seu avô é santo, Lúcia. Aprende com ele, que é tua sorte. E eu sorria. Sorria para não chorar. Sorria para não apanhar. Sorria para não ser trancada no quartinho de novo, onde os santos me olhavam com olhos de pedra e boca fechada. Mas tinha uma parte dentro de mim que não sorria mais, que começou a se calar, uma parte que observava, que ouvia tudo, que guardava, porque eu já sentia que um dia aquilo ia virar fogo. Lembro bem da primeira vez que meu avô trancou a porta por dentro. Foi numa noite de domingo. Domingo era o dia da vigília mais longa lá em casa. Reza da manhã, missa à tarde, terço à noite. Quando acabava, a avó Eugênia ia direto para o quarto. Dizia que os joelhos já não aguentavam mais tanto santo nos ouvidos, e o vô Joaquim ficava comigo. Dizia que era a hora da parte mais íntima da fé, fé íntima. Ele adorava usar essa palavra. Naquela noite, ele mandou eu ir para o quartinho dos fundos, onde a gente costumava guardar as imagens que ainda não tinham altar na sala. Era o mesmo quartinho onde às vezes me trancavam como castigo. Eu já tremia só de pensar em pisar ali sozinha, mas obedeci. Sempre obedecia. Ele chegou depois, fechou a porta devagar, trancou, disse que era para ninguém nos interromper enquanto o espírito se manifestava. Tinha vela acesa, tinha incenso, tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus encostada num banco de madeira, e eu ali no meio, sem saber o que esperar. Ele pegou minha mão com calma e começou a rezar, o tempo inteiro segurando firme, com a voz baixa, pausada, mas tinha algo diferente no tom. Não era oração de devoção, era uma espécie de hipnose, uma coisa que te prende sem corrente. E depois da reza, ele começou com aquelas palavras dele: "Deus quer ver tua entrega, Lúcia." A fé não é só ajoelhar e repetir palavras. A fé é corpo também, é gesto, é sacrifício. Eu não entendia nada daquilo. Só sabia que meu coração batia como se quisesse sair correndo sozinho dali. Mas eu fiquei, porque criança não corre, né? Criança obedece. Criança é a bênção da casa. Ele me fez deitar no chão de madeira, de olhos fechados, e ficar imóvel.
para escutar a voz do alto. E toda vez que eu abria os olhos, ele repetia com a voz mais firme: Deus vê tudo, Lúcia, não decepciona. E eu, com medo até de respirar, me calava. Começaram os toques. Primeiro no ombro, depois na testa, depois nas costas. Isso é bênção, menina, é unção. Deus está passando por ti através de mim. Dizia que era o Espírito se manifestando, que era a forma que Deus usava para me purificar. Purificar do quê? Eu nem sabia o que era impureza. A cada nova noite, ele inventava uma reza nova, um gesto de fé diferente. Mandava eu me despir do orgulho, tirar a vaidade, ficar como nascemos para o Senhor. E se eu hesitava, ele franzia o rosto e soltava aquela frase que me matava por dentro. Deus vai se decepcionar contigo, Lúcia. Vai virar o rosto no dia do teu julgamento. E aí, eu cedia. Sempre cedia. Às vezes, ele me fazia repetir frases em voz alta. Eu sou serva do Senhor. Eu aceito o caminho da purificação. Eu não vou esconder nada dele. Eu falava com a boca seca, o corpo encolhido e uma vergonha que nem eu sabia de onde vinha. E o pior era quando ele sorria no fim, como se tivesse feito algo bonito. Me dava uma bênção na testa e dizia: Você é a minha obra divina. E saía, deixando o cheiro do incenso queimando e a porta aberta, como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais uma noite de oração. Com o tempo, eu fui mudando, fui calando mais, fui sumindo de dentro. A avó achava que eu estava amadurecendo na fé. Dizia para os vizinhos que eu era exemplo de menina devota. E toda vez que alguém me elogiava, eu tinha vontade de sumir, porque por dentro eu não sentia fé. Eu sentia sujeira, sentia medo, sentia que, se Deus via tudo, então ele também estava vendo aquilo e não fazia nada. Tentei contar para uma catequista uma vez, mas quando abri a boca e disse que meu avô rezava comigo de um jeito estranho, ela me interrompeu com uma gargalhada. Ai, Lúcia, seu Joaquim é um santo. Você devia era agradecer por ter um avô tão zeloso. E mudou de assunto, como se eu tivesse falado besteira. A partir daí, nunca mais tentei contar nada, mas comecei a escrever. Pegava papel velho da gaveta da cozinha e escrevia escondido. Palavras tortas, frases curtas. Era como se escrever fosse meu jeito de gritar sem fazer barulho. Escrevia o que sentia. Escrevia que queria sumir, fugir, virar passarinho, qualquer coisa que não tivesse corpo para ser tocado. E no meio desse caos, comecei a criar uma coisa nova aqui dentro. Uma raiva que crescia em silêncio. Não era raiva de Deus, não. Era raiva de quem usava o nome dele para fazer o que fazia. De quem se escondia atrás do altar para cometer coisa errada. De quem dizia que amor divino era obedecer de olhos fechados. Porque, no fundo, eu sabia. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Aquilo era gente ruim usando a fé como desculpa. E um dia, meu bem, um dia essa gente ia pagar, nem que fosse com a língua queimando de vergonha. Tem coisa que o tempo não apaga, só esconde num canto escuro da mente. Mas basta fechar o olho por mais de 2 segundos e ela volta. Com cheiro, com som, com gosto amargo na língua. Aquele domingo foi isso para mim, a lembrança mais podre do meu baú. Aquele dia, meu bem, foi quando eu descobri que o pior inferno não tem chifre nem tridente. Tem santo na parede, vela acesa e alguém dizendo que é por Deus. A avó Eugênia acordou já no corre-corre. Estava animada, cheia de disposição. Ia ajudar na organização do almoço da paróquia. Disse: é pro padre, vamos fazer comida para os pobres. Vai ser lindo, Lúcia. Ajudar é servir. Se despediu com um beijo na testa e uma advertência. Obedece o vô. Ele vai te guiar na oração da tarde. Hoje é um dia especial. Eu nem sabia o quanto. Fiquei sozinha com o avô Joaquim. Almoçamos em silêncio. Ele comendo devagar, me observando com aquele olho que nunca piscava. Termina logo, Lúcia. Hoje vamos fazer a oração de entrega. Aquilo já me deu calafrio. Era assim que ele chamava
oração de entrega. Subi pro quarto, trocava de roupa, como quem se despedia do corpo. Camisola fina, branca, aquela que minha avó dizia que era para não distrair o espírito com tecidos mundanos. Nem cueca deixavam usar, dizia que apertava a Itafé. Quando entrei no quartinho, quase caí para trás. Ele tinha preparado tudo, 4 velas grossas, incenso queimando, imagens dos santos, todas alinhadas como se estivessem me julgando. E no meio do chão, um pano bordado com o nome de Jesus em vermelho, cercado de rosários. Deita aqui, Lúcia, esse é o leito sagrado, ele disse. Deitei, tremendo. Ele começou a rezar, mas não era a reza da igreja. Era a reza dele, palavras que ele mesmo criava, misturando o nome de anjo com ordens camufladas. Purifica, Senhor, tira dela o que o mundo sujou, faz dela tua serva de corpo inteiro. E os toques começaram. Dizia que estava ungindo. Mandava eu não mexer. Dizia que cada movimento meu era como cuspir no rosto de Deus. E os dedos dele iam ficando pesados, pressionando partes do meu corpo que não tinham nada a ver com fé. Quando a vela caiu e fez barulho, me assustei. Ele se irritou. Fica quieta. Até quando vai resistir ao chamado divino? E eu comecei a chorar. Mas ele não parou. E eu chorei rezando. Ele mandava repetir frases enquanto fazia o que queria com meu corpo. Diz que aceita a missão, Lúcia. Diz que teu corpo é do Senhor. Diz que você vai se calar para não decepcionar o céu. E eu dizia, porque o medo era maior do que qualquer revolta. Porque criança não entende. Criança só quer sobreviver. E eu sobrevivia do jeito que dava, fingindo que não sentia, fingindo que era normal. No fim, ele ainda ajoelhou do meu lado e agradeceu em voz alta. Obrigado, Senhor. A serva se entregou, o templo está limpo. Me cobriu com um pano e disse para eu não contar nada. As coisas sagradas não se espalham. Deus castiga a língua solta. Mas eu contei, criei coragem no fim do dia, quando a avó voltou suada, com cheiro de fogão e orgulho. Esperei ela tirar os sapatos, sentar na cadeira da varanda e falei baixo. Vó, o vô encostou onde não deve hoje, de um jeito que doeu. Ele disse que era oração, mas eu chorei, vó. Tava doendo. Ela me olhou. Por um segundo, achei que ia me abraçar, mas não. Ela se levantou como um raio, pegou o terço da bolsa e começou a bater ele na palma da mão. Olha aqui, menina, não ouse levantar falso testemunho contra o Joaquim. Teu avô é homem de Deus. Se doeu, é porque o pecado estava entranhado em você. Só se arranca a sujeira com força. E então ela cuspiu a frase que até hoje me queima por dentro. Se você for ingrata mais uma vez, eu mesma te amarro nesse quarto até aprender a diferença entre castigo e bênção. E foi isso. Nunca mais falei do assunto. Nunca mais chorei na frente deles. Mas por dentro eu fiquei pequena. Eu desapareci. Me escondi de mim mesma. Porque, depois daquele dia, eu aprendi. Naquele lugar, até Deus tinha medo de entrar. Mas eu sobrevivi e guardei cada palavra, cada gesto, cada lágrima não vista. E guardei também a vontade de um dia revirar aquela história. Mostrar para eles que a serva calada virou mulher com voz. E quando eu comecei a falar, não teve santo que me calasse. Mas isso, meu bem, isso ainda está por vir. Se chegou até aqui, comenta aí. De onde você me escuta? Deixa seu like. Cada curtida é um passo que essa velha dá em direção à justiça que a vida nunca me deu. E não desgruda que o que vem agora é quando eu começo a virar o jogo. Depois daquele domingo, eu já não era mais a mesma. Aquela Lúcia que ainda perguntava sobre Deus, que ainda acreditava que fé era abraço e não corrente, ela ficou naquele chão de madeira, deitada no pano, com o nome bordado. Quem levantou dali foi outra, uma Lúcia mais quieta, mais dura e com o olho seco de tanto chorar, sem ninguém ouvir. Eu evitava o vô Joaquim, tentava passar pelos cantos, fazer silêncio, não respirar alto, mas ele percebia
E quanto mais eu tentava sumir, mais ele fazia questão de me chamar para conversar com Deus. Você está se afastando, Lúcia. Deus não gosta de alma rebelde. E eu assentia, calada. Às vezes ele me puxava pelo braço com força, só para olhar bem no fundo do meu olho e dizer: eu sei o que você pensa, mas Deus sabe também. E ele castiga quem guarda raiva no coração. Eu tinha raiva, mas não era no coração, era no osso. Fui me fechando, parando de brincar, de sorrir. A avó achava que era maturidade espiritual. Dizia para as vizinhas que eu estava ficando igual santa, sempre em silêncio, pensativa. Minha menina é um exemplo. Fui firme com ela e agora Deus me recompensou. Recompensou. Se ela soubesse, né? A rotina na casa não mudou, mas eu comecei a anotar tudo na cabeça, cada coisa que ele falava, cada vez que a avó fingia não ver. E comecei a perceber que a fé deles era só fachada, um teatro mal ensaiado. O vô continuava com as tais rezas particulares, mas agora eu já não chorava. Eu ficava parada, fria, olhando para o teto, com o corpo ali, mas a alma do lado de fora. Ele achava que eu estava entrando em êxtase. Dizia que minha conexão com o divino estava crescendo. Mal sabia ele que eu só tinha saído de mim para não enlouquecer de vez. Teve uma vez que ele me mandou ficar ajoelhada, de olhos fechados, por quase 1 hora. Disse que era para escutar o chamado. Enquanto isso, ele me rodeava, murmurando orações esquisitas, passando o terço pelo meu cabelo, pelas minhas costas. Eu sentia o toque, mas não reagia, porque era isso que ele queria, reação. E eu não ia dar mais esse gosto. Você está mais dura, Lúcia. Isso é o orgulho crescendo no teu espírito. A dor vai voltar, mas eu já tinha aprendido. A dor só me deixava mais forte. Comecei a acordar antes deles. Observava, escutava conversas baixas. Vi minha avó escondendo dinheiro num pote de bolacha. Vi o vô Joaquim lendo aquelas cartas estranhas, com símbolos que nem da Bíblia eram. Estudos avançados, ele dizia, mas eu sabia que não era coisa de Deus, porque tudo que era segredo ali doía em alguém. Foi aí que eu comecei a escrever de verdade. Pegava papel de embrulho, caderno velho, esquecido, qualquer coisa que aceitasse tinta, e escrevia tudo. Às vezes desenhava os rostos dos santos do quartinho, mas com olhos assustados, como se eles também estivessem presos lá. Escrevia frases que eu ouvia, gestos que eu lembrava, medos que eu não podia contar para ninguém. E escrevia também a minha revolta. Um dia eu vou sair daqui. Um dia alguém vai me escutar. Um dia ele vai pagar. Eram essas frases que me mantinham de pé. Comecei a esconder os papéis num buraco atrás do altar do quartinho, um cantinho onde o reboco tinha caído. Ninguém olhava ali, e ali virou o meu confessionário, meu templo de verdade, porque eu entendi, meu bem, minha oração não era mais dobrar joelho e repetir palavras. Minha oração era a raiva, a indignação, a vontade de não deixar aquilo morrer em silêncio. E foi essa oração que me segurou, porque mais para frente, quando tudo veio abaixo, quando a máscara caiu, foi essa força que fez eu levantar. Mas isso ainda vai chegar, porque antes da queda teve mais mentira, teve mais castigo e teve uma visita que mudou tudo. Foi num dia de calor que grudava na pele feito castigo. A casa cheirava a pano molhado, alho frito e vela queimada. A avó Eugênia estava impaciente desde cedo. A chaleira apitava, o arroz queimou e ela culpou o ambiente carregado. Menina, limpa esse altar direito. A imagem da Virgem está coberta de poeira. Vai ver, é isso que está trazendo o desconforto espiritual. E tome pano úmido no rosto da santa. Lá fui eu, com o terço enrolado no pulso, esfregar a sujeira, como se minha alma dependesse daquele brilho. E foi no meio desse sufoco que a campainha tocou. Minha avó foi correndo. Adorava a visita quando podia mostrar o teatro da devoção. Abriu a porta com um sorriso largo e já engatou. A paz de Cristo, minha filha. E quem era? Uma moça nova, de vestido claro, Bíblia na mão
e uma sacolinha com brinquedos e panfletos coloridos. Bom dia, irmã Eugênia. Sou Isabel, da Missão Boa Semente. Estamos passando pelas casas da comunidade, convidando os pequenos para uma tarde de louvor e brincadeira no domingo. Tem música, oração, lanche. Ah, meu bem, quando ouvi a palavra lanche, meus olhos quase pularam do rosto. Eu não sabia mais o que era suco de verdade, pão com doce, risada solta. Aquilo me deu um fio de esperança que fazia tempo que não sentia. Minha avó deu aquela risadinha falsa. Oh, que bênção! Mas veja bem, aqui nossa rotina é muito estrita. Essa menina aí, a Lúcia, vive em recolhimento. É muito séria, não se mistura. A moça coitada achou graça. Tudo bem, posso só falar com ela? É bom para a criança ver rostos novos, saber que há amor lá fora. A avó hesitou, mas deixou. Isabel entrou e veio até mim. E olha, o jeito como ela me olhou foi diferente. Não era igual aos outros adultos que me viam como a netinha santa. Ela me viu com um olho curioso, gentil, desconfiado. Oi, Lúcia, tudo bem? Gosta de rezar? Me travou tudo por dentro. A boca seca, a mão tremendo no pano. Eu queria dizer que não, que rezar naquela casa era igual castigo, que cada Ave Maria era uma lágrima engolida. Mas eu menti. Gosto sim, muito. Meu avô ensina, e forcei um sorriso. Isabel perguntou como eram as orações, o que eu fazia nos domingos. Falei que a gente rezava o dia inteiro, que eu não podia sair, que domingo era dia de consagração total. Ela sorriu com pena, com aquele olhar que quase atravessa. Eu entendo, mas se um dia quiser conversar, tô sempre lá na igreja. Pode ir só para brincar também, viu? Deus também gosta de riso. E me entregou um folheto com um desenho de criança pulando corda e o versículo: Deixai vir a mim os pequeninos. Minha mão tremeu quando peguei aquele papel. Era bonito, colorido, parecia mundo de outro planeta. Mas a visita não durou muito. Vó Eugênia ficou nervosa. Começou a dizer que já era hora da oração da tarde, que a casa precisava de silêncio. Isabel entendeu o recado e se despediu com carinho. Fiquem com Deus e se cuidem. Mal ela saiu, a avó trancou a porta com força. Me olhou com olhos de aço e disse: O que ela te disse? Só falou do encontro. Você vai esquecer esse folheto. Isso é igreja de palhaço. Deus não se agrada de tamborim e pão com mortadela. E arrancou o papel da minha mão. Mas eu, de nada que era, tinha pegado 2. Tinha outro escondido na barra da camisola. Naquela noite, fui para o quarto e li aquele folheto mais de 20 vezes. Passava o dedo nas letras como se fossem janelas. Comecei a imaginar como seria sair daquele lugar. Ver gente rindo, comer lanche, ter nome sem ser só serva. Mas esperança dura pouco na casa dos santos que não vêm. No outro dia, a avó achou o segundo folheto. Estava lavando roupa e ele caiu da minha barra. Ela ficou possessa. Veio até mim com ele molhado na mão, gotejando raiva. Você escondeu isso, Lúcia? Tá mentindo? Isso é obra do cão. Tá querendo sair para se juntar com as filhas da perdição? Não deixei nem responder. Ela me puxou pelo braço, arrastou até o quartinho e me trancou, sem vela, sem imagem. Só eu, as paredes e a vergonha. Fiquei lá até a madrugada. Quando ele abriu a porta, o vô Joaquim me olhou de cima e disse: Deus está triste contigo, Lúcia. A alegria do mundo é armadilha. Você quase estragou tudo. E como penitência, mandou eu fazer a vigília do corpo. Me ajoelhei diante do altar. Ele passou o terço pela minha cabeça, pelos ombros. Me fez repetir: Sou templo, não sou brinquedo, não sou de ninguém, além do Senhor. E eu repeti, com raiva, com fome, com vergonha. No fim da noite, deitei sem forças, mas dentro de mim nasceu outra coisa. A visita da Isabel me mostrou que existia fora, um outro jeito de viver. E aquele folheto, ainda molhado, rasgado, foi o primeiro empurrão. Depois que aquela moça Isabel pisou na minha casa com aquele folheto colorido de criança feliz, eu não dormi mais do mesmo jeito. Eu fechava os olhos
e em vez de ver os santos do quartinho me olhando com cara de julgamento, eu vi a imagem daquele panfleto, crianças correndo, pulando corda, segurando cruz, como quem segura brinquedo e não castigo. Foi ali que meu coração acordou de um jeito diferente. Não era esperança, não. Era raiva. Aquela raiva boa que levanta a gente da queda, que dá vontade de reagir, de sair, de gritar, mesmo que só por dentro. Passei dias ruminando isso em silêncio, fazendo tudo o que minha avó mandava. Limpava os castiçais, esfregava o chão da cozinha com água benta, ajeitava o véu dela sem reclamar, mas por dentro eu estava com a cabeça fervendo. Eu já não era a mesma. Depois de tudo o que tinha acontecido, aquele domingo maldito, os toques disfarçados de oração, as palavras dele dizendo que Deus ia virar o rosto se eu desobedecesse, eu comecei a perceber que quem virou o rosto fui eu. Virei para eles, virei para aquela fé doentia e comecei a olhar para mim. E foi num desses dias de silêncio que eu comecei a observar a casa de outro jeito. O portão da frente era pesado, rangia, trancado com chave que minha avó carregava no sutiã. Mas o dos fundos era mais frouxo. Às vezes ela esquecia de passar o gancho direito. E era ali que eu comecei a olhar todo dia. Se um dia eu sair, vai ser por aqui. Comecei a contar os minutos que ela ficava fora quando ia ajudar na paróquia. Ela ia toda quarta e domingo, e o vô Joaquim ficava comigo. Mas nesses dias, ele também dormia depois do almoço, cansado das vigílias noturnas que ele fazia comigo, cheias de toques de bênção e palavras que queimavam por dentro. Num domingo, quando ele apagou no sofá, roncando com a boca aberta, eu fiz o teste. Abri o portão dos fundos só um pouquinho, só para sentir o vento de fora. Meu coração disparou. Aquilo era liberdade, era vento sem culpa, era barulho de mundo que eu não conhecia. Fechei rápido, com medo de acordar o demônio disfarçado de santo. Mas depois desse teste, comecei a montar meu plano de verdade. Costurei um saquinho com pano velho do fundo da gaveta da avó. Dentro, coloquei uma vela pequena, fósforo escondido da gaveta do fogão, um pedaço de pão amanhecido que eu enrolei num guardanapo. Roubei uma colher de ferro pequena, escondida atrás do fogão. Não sei nem para quê, mas parecia importante ter. E uma muda de roupa velha que eu escondi debaixo do altar do quartinho. Escondi tudo num buraco atrás da parede do fundo, onde o reboco já estava podre. Enfiei ali como quem esconde esperança. Aquilo virou meu segredo, meu único companheiro de verdade. Eu dormia pensando nele, sonhava com o dia de pegar aquilo e sair sem olhar para trás. E enquanto isso, continuava fingindo, continuava sendo a netinha exemplar. Rezava alto, limpava sem reclamar, dizia amém, até quando não entendia nada. O vô Joaquim me testava, dizia que eu andava estranha, que minha alma estava resistindo, que Deus mandava sinais quando a carne se endurecia. Eu só baixava os olhos e dizia que estava cansada, mas firme na fé. Ele sorriu. A carne cansada é a que mais agrada ao Senhor. Filho da... Mas não parou por aí, não. A avó começou a desconfiar também. Um dia, ela entrou no quarto e começou a revirar minhas gavetas. O espírito vigilante detecta sombra, ela dizia. Eu fiquei com o coração na boca, achando que ia encontrar o saco escondido. Mas ela parou no meio e disse que estava tudo limpo graças ao bom Deus. Mal sabia ela. Só que nem tudo são flores, nem ervas amargas. Uma semana depois, meu plano quase foi descoberto. Era uma terça, fim de tarde. A avó saiu para a reunião das beatas e o vô dormia na cadeira da varanda. Eu fui até o quartinho ver se meu esconderijo estava seguro. Quando levantei a tábua, senti um calafrio. O saco estava meio fora do lugar, como se alguém tivesse mexido. Gelei. Comecei a tremer. Será que ele viu? Fechei tudo correndo. Saí andando devagar, com a testa suando frio. Voltei para a cozinha e fiquei fingindo que lavava os pratos pela terceira vez. Quando o vô acordou,
Veio até mim, olhou, silêncio. Aquele silêncio que ele usava antes de dizer que Deus estava atento. Mas dessa vez, ele só disse: hoje à noite quero conversar com você. O Senhor falou comigo em sonho. E eu soube. A próxima vigília ia ser diferente. Ia ser castigo, ia ser ameaça. Ia ser um recado direto. Mas naquele momento, ao invés de desabar, eu sorri por dentro. Porque mesmo que ele tivesse visto, mesmo que soubesse, eu também já sabia. Sabia que não ia durar muito ali, que meu corpo podia obedecer mais um pouco, mas minha mente já estava longe, já estava em outra casa, em outra rua, em outro destino. Tudo começou no fim da tarde. A avó Eugênia estava com dor no joelho e disse que ia dormir mais cedo. A fé cansa o corpo, Lúcia, mas fortalece a alma. E foi para o quarto gemendo, com o terço enrolado no pulso, como se fosse algema sagrada. Eu fiquei na cozinha, terminando de enxugar as panelas. Quando terminei, sabia que ele viria. E veio. Ele apareceu na porta do meu quarto, com aquele jeito calmo, roupa limpa, olhar de quem é para a missa. Hoje é dia de entrega, Lúcia. O Senhor me chamou de novo. Ele quer falar contigo. Eu não disse nada, só levantei. Por fora, obediente. Por dentro, um vendaval. Fui atrás dele até o quartinho, aquela cela de fé distorcida, mas dessa vez tinha algo diferente. As velas eram mais grossas, o incenso queimava forte, quase sufocante. No chão, o pano bordado estava esticado como tapete de altar, e no centro, a imagem do Cristo, de braços abertos, mas com os olhos virados para baixo. Parecia que até ele tinha vergonha de ver o que ia acontecer ali. Deita, ele disse. Deitei, mãos no peito, corpo gelado. Hoje é noite de purificação final. Ele começou. O Senhor revelou que teu espírito está contaminado pelo mundo. Aquela moça, aquela visita, ela plantou dúvida em ti. Mas dúvida é como verme na fruta boa. E eu vou arrancar isso hoje, com tua ajuda e com tua dor. Ajoelhou do meu lado, começou a rezar baixo, mas não era reza, era feitiço. Era ameaça com cheiro de vela santa. Senhor, escuta essa serva. Ela vai se entregar hoje. Ela vai tirar de si o mundo. Vai ficar só com o que é teu. E aí começaram os toques. Não como antes, mais firmes, mais frios, com palavras ditas entre dentes. Isso não é pecado. Isso é obediência. O corpo é o templo. E eu sou o zelador do templo. Ele repetia isso como um mantra, enquanto suas mãos me faziam sentir tudo que uma criança nunca devia sentir. Tentei levantar. Ele me segurou pelos ombros. Fica quieta, Lúcia. Isso é entre você e o Senhor. Ele quer ver tua resistência. E eu falei, pela primeira vez, com firmeza, olhando direto nos olhos dele. Deus não mandou o Senhor fazer nada disso comigo. O Senhor está sozinho nessa reza. Ele parou. Me encarou com os olhos arregalados. Pela primeira vez, ele tremeu. E pela primeira vez, eu vi medo. Medo no rosto de quem sempre me fez temer. Você está possuída, Lúcia. Está falando com a voz do inimigo. Ou talvez seja só eu. Finalmente, eu. Ele levantou, rápido. Foi até o altar, pegou o terço de madeira grossa, aquele que já tinha usado uma vez para me ameaçar. Voltou com ele na mão, firme, como se fosse um chicote. Se você sair daqui, Lúcia, Deus vai te amaldiçoar, vai te deixar vagando, vai te castigar. E eu respondi com voz baixa, mas dura como pedra. Pior do que esse castigo aqui, impossível. E aí, algo nele quebrou. Não gritou, não bateu, não fez nada. Só abaixou a mão, largou o terço no chão e saiu do quartinho, sem olhar para trás. Pela primeira vez, ele foi quem fugiu de mim. Fiquei ali, deitada no pano, com a vela queimando o resto do pavio. Chorei, mas não de dor. Chorei de raiva, de alívio, de fim. Aquele foi o último dia que ele encostou em mim. O último em que tentou usar Deus como desculpa. Naquela madrugada, não dormi. Sentei na cama e fiquei pensando. É agora. A próxima vigília vai ser minha, mas não com terço, com coragem. Eu já vinha ensaiando essa noite havia semanas. Cada passo dentro da cabeça.
cada rangido da madeira da casa, cada tempo de cochilo da vó Eugênia, cada vez que o vô Joaquim se encostava para descansar o espírito. Tudo virava número, cronômetro, estratégia, mas uma coisa é planejar, outra é fazer. E naquela sexta-feira, Deus, o verdadeiro, parece que resolveu me dar a chance. A avó acordou de cara amarrada. Diz que estava com peso na nuca, que devia ser mal olhado de alguma invejosa da paróquia. Passou o dia todo trancada no quarto, resmungando e fazendo o sinal da cruz a cada barulho que ouvia. O vô ficou mais calado do que nunca, como se estivesse escutando alguma coisa lá de dentro da cabeça dele. Sentado na cadeira da varanda, mexendo o terço nos dedos, como quem conta pecados que não quer lembrar. E eu, no meio disso tudo, agindo como sempre, rezei, limpei, respondi: sim, senhora, sim, senhor, com a voz que já não era minha, mas o coração, esse batia forte, porque eu sabia, era hoje, quando a noite caiu, o ar ficou mais denso. O céu estava sem lua, a cozinha cheirava a vela velha e arroz queimado. A avó dormiu cedo, bufando feito galo de briga. O vô foi pro quartinho dele e apagou a luz. E eu fui pro meu quarto. Deitei, mas o olho não fechava. Eu só olhava pro teto, com as mãos no peito, rezando, mas não para eles, nem pro Deus deles, rezando para mim mesma, para ter força, para não tremer na hora. Esperei o tempo passar, esperei o ronco vir da direção do quarto da avó, esperei o estalo da cadeira da varanda parar, esperei o silêncio, aquele silêncio pesado que só quem viveu preso conhece, e fui. Levantei devagar, tirei o chinelo para não fazer barulho. A casa parecia respirar comigo, cada passo um susto. Abri a tábua solta do chão, meu saquinho estava lá, vela pequena, fósforo, pedaço de pão duro, colher de ferro e uma muda de roupa velha enrolada como se fosse ouro. Vesti a roupa ali mesmo, por cima da camisola. Prendi o cabelo com o elástico que achei atrás da porta meses antes e abri a porta do quarto devagar, tão devagar que nem o ar ousava se mexer. O corredor estava escuro, só um filete de luz da rua entrando pela fresta da porta da frente. Cruzei a sala sem olhar para o altar. Não queria ver os olhos dos santos de gesso. Não queria lembrar, não queria pedir perdão, porque não tinha o que perdoar. Quem devia pedir desculpa eram eles. Cheguei no portão dos fundos. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui levantar o trinco, mas levantei, devagar, sem ruído. A trava escapou. A porta abriu só um tantinho, o suficiente para o meu corpo passar. E foi aí que eu ouvi um rangido, passos leves, lentos, a sandália do vô Joaquim. Meu sangue gelou, o coração parou de bater. Achei que ele estava vindo atrás de mim, que tinha descoberto tudo, que ia me puxar, me arrastar para o quartinho e trancar de novo, dessa vez para sempre. Mas não, ele estava indo para o banheiro. Não me viu. Naquela hora, o instinto foi mais rápido que o medo. Eu me espremei pela fresta do portão, pus o pé na rua e corri. Corri como quem corre da morte, como quem corre do próprio passado. A rua estava deserta, o ar gelado batendo no rosto, os pés doendo no chão de terra, o som da minha respiração feito pancada, mas eu corria sem saber para onde, só sabendo que para trás nunca mais. Corri por uns 20 minutos, as casas passando rápido, postes de luz como faróis de esperança, até que parei numa esquina. Caí sentada no chão, os joelhos ralados, as mãos sujas, o peito arfando. E ali, naquela calçada, chorei. Mas não era choro de tristeza, era alívio, era descarga, era renascimento. Peguei o saquinho, abracei contra o peito, rasguei o pão duro com os dentes, comi chorando. Acendi a vela só para ver um pouco de luz e fiquei ali, encostada num muro de alguém que nem sabia quem era, sentindo pela primeira vez o gosto da liberdade. Eu era só uma menina, sem documento, sem dinheiro, sem ninguém, mas pela primeira vez em anos eu era só eu,
sem ter que rezar para ninguém, sem ter que aceitar mão nenhuma em cima de mim, sem ter que repetir frase feita. Eu tinha saído, eu fiquei ali, sentada naquela calçada, por horas. O céu já começava a clarear quando o corpo parou de tremer. A vela tinha apagado, o pão já estava no estômago e a mão ainda segurava firme o saquinho como se fosse meu mundo. Eu não sabia para onde ir, nem o que fazer. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava presa. Levantei devagar, com as pernas doendo da corrida, com os pés sujos, o cabelo desgrenhado. Bati o pó do vestido e olhei em volta. Era bairro simples, igual ao meu, portões com cadeado, cachorro latindo de quintal em quintal, uns galos cantando longe, tudo normal. Mas para mim, aquilo era outro planeta. Fui andando sem rumo. Evitava as casas da redondeza que podiam reconhecer. Cruzava a rua sempre que ouvia passos. Estava assustada, mas não parava, porque parar era arriscar ser pega. Depois de quase 2 horas andando, encontrei uma pracinha pequena, com um banco de madeira e um bebedouro. Me joguei ali, encostei na árvore e fechei os olhos e dormi. Um sono leve, desconfiado, mas foi o melhor que tive em anos. Sonhei que corria por um campo aberto, sem ninguém chamando meu nome, sem nenhuma voz dizendo "fica quieta". Quando acordei, o sol já estava alto e a fome, a fome, aquela que rasga por dentro. O pedacinho de pão já não era nada. O estômago fazia barulho e a cabeça girava. Eu sabia que ia ter que pedir, mas como? Tentei ir até uma padaria. Entrei tímida, com a cara baixa. "Moço, você tem algum pão que sobrou ou que ia jogar fora?" O homem me olhou de cima a baixo, desconfiado. "Você tá fugida?" Eu gelei. Disse que não, que só estava com fome. Ele me deu um pão dormido e um gole d'água. "Vai logo antes que alguém te veja." Saí dali com o coração aos pulos e passei o dia assim, vagando, tentando evitar qualquer olhar, comendo o resto, bebendo água de bebedouro de praça. À noite fui parar num terreno vazio, cheio de entulho e mato. Dormi ali mesmo, com o saquinho no peito e o medo de tudo em volta. No segundo dia, a coisa ficou pior. A fome já doía, as pernas estavam raladas e eu comecei a sentir febre. O corpo doía e no meio da tarde desmaiei. Acordei num lugar estranho, um colchão no chão, cheiro de álcool e uma mulher olhando para mim com cara de quem já tinha visto muita coisa. "Você desmaiou na calçada, menina? Tava parecendo um bicho ferido." Eu tentei levantar, mas ela mandou eu ficar. Me deu chá, um cobertor e perguntou meu nome. "Lúcia, fugiu de onde?" Eu chorei e contei, não tudo, mas o suficiente. Ela ouviu, calada, sem cara de espanto, e disse só: "Tem muita Lúcia por aí. Você não é a primeira, nem vai ser a última, mas agora tá aqui." O nome dela era Lourdes. Morava num barracão no fundo de um terreno abandonado. Cuidava de cachorro, de doente, de bêbado e agora de mim. Me deixou ficar ali uns dias. Me deu roupa, me ensinou onde pedir comida sem chamar atenção. Foi ali que entendi. O mundo é duro, mas pelo menos é livre. Com o tempo, comecei a ajudar, a lavar, a organizar, e Lourdes me ensinava, não só a sobreviver, mas a existir. Você não é só o que fizeram contigo, menina. Você é o que vai fazer agora. Mas à noite, sozinha, eu lembrava do quarto escuro, dos santos de gesso, do Deus está vendo, e me sentia suja, como se a liberdade fosse bonita demais para mim, como se eu tivesse sido manchada para sempre. Mas Lourdes dizia: quem sai do fogo sai chamuscada, mas ainda é viva, e viva a gente limpa, vive de novo, e assim eu fui ficando. Foram anos, viu? Anos em que meu nome ficou preso na garganta de quem devia ter me amado. Anos em que eu andava nas pontas dos pés, me escondendo até da sombra, comendo do resto dos outros, bebendo água de torneira de praça e fingindo que o mundo não era perigoso só porque eu não estava mais trancada num quartinho com santos. Dona Lourdes me acolheu, sim, me deu um canto, um teto meio furado, uma panela de arroz que nunca secava
e principalmente nunca me encostou. Só por isso eu devo a ela mais do que a muitos de igreja por aí. Ela não me olhava como projeto de salvação, me olhava como igual, uma quebrada ajudando outra. Aprendi com ela que o mundo gira mesmo sem a gente saber onde está o norte, e que liberdade sem comida, sem documento, sem abraço, também é prisão, só que ao ar livre. Mas ainda assim, melhor, fui ficando com ela, dormindo em esteira no chão, ajudando nas coisinhas, costurando pano, lavando cachorro resgatado. Comecei a ir em feiras de bairro, vender sabonete artesanal, pano de prato bordado, coisas simples, mas que dava para não passar fome. E foi numa dessas feirinhas, com sol escaldante no coco e mão cheirando a sabão de coco, que o passado me encontrou de novo. Moça, tem troco para 20? Levantei a cabeça sem pensar, e o tempo parou. Ela, a mulher com o panfleto colorido de anos atrás. Isabel, com o cabelo preso num coque, camisa branca, calça jeans e o mesmo olhar. Aquele olhar que vê, que não passa por cima, que escuta com os olhos. O coração pulou no peito feito passarinho desesperado. Minhas mãos gelaram, e quando ela me olhou de novo, franziu a testa, meio desconfiada, e disse: Lúcia? E eu, como quem perde o ar, só consegui: sou eu. Ela deixou cair a nota. Meu Deus, eu te procurei. Eu tentei voltar, mas sua avó me botou para correr. Disse que você estava na casa de oração, em recolhimento, que não queria contato com ninguém. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aquela fala me atravessou, porque ninguém nunca tinha dito que sentiu, que desconfiou, que se importou, e eu chorei, na frente dela, na frente dos panos de prato, na frente das sacolas, dos fregueses. Chorei. Isabel me puxou num abraço, um abraço de mulher, de quem não quer saber o que aconteceu para julgar. Só quer dizer: estou aqui agora. A gente sentou num banco da praça, eu com a cara inchada, ela com o rosto quieto, só esperando. E aos poucos fui contando, aos pedaços, aos soluços, do vô, da avó, do quarto, da fuga. Ela não disse uma palavra enquanto eu falava, nenhum nossa, nenhum meu Deus. Só escutava, com aquela cara de quem segura da indignação com a força que só mulher tem. E quando terminei, ela falou: você precisa contar isso para mais gente, Lúcia. Eu estou num grupo agora. A gente acolhe mulheres, meninas, vítimas de coisas assim, de famílias que usam religião para esconder crueldade. Na hora eu travei. Eu não sou vítima, eu só queria esquecer. E ela me olhou com ternura e dureza. Esquecer é luxo. Você sobreviveu, isso é força. Mas contar pode salvar alguém que ainda está lá dentro, que ainda não teve coragem. Ela não me forçou, mas voltou, toda semana. Trazia livro, comida, papel de carta, me ouvia, me deixava falar o que quisesse e calar o que eu não conseguia. E assim, devagar, fui entendendo que talvez contar não fosse só reabrir ferida, talvez fosse também limpar. Fui com ela num desses encontros. Um grupo de mulheres, todas com os olhos fundos, com o corpo de quem já levou mais do que deveria, mas todas de pé e todas ouvindo. A primeira vez que abri a boca, a voz falhou, mas falei. E quando falei, senti. Eu estava viva e fui voltando para mim. Voltei a escrever, voltei a rir, voltei a respirar fundo sem culpa, porque pela primeira vez eu era dona do que eu dizia, do que eu lembrava e do que eu escolhia guardar ou jogar fora. Hoje eu ajudo nesse grupo também, com pouco, mas com tudo que eu tenho: escuta, abraço, verdade. E quando olho para cada mulher que senta naquela roda com o olhar vazio, eu reconheço, porque eu já fui todas elas. E Isabel virou minha amiga, minha irmã de alma, aquela que plantou a primeira dúvida boa dentro da casa da fé mentirosa, aquela que me viu e por isso ela vai estar comigo até o fim. Foi num dia quente, abafado, que parecia que até o ar queria sair correndo. Eu estava na varanda de Dona Lourdes, limpando umas vasilhas com cheiro de sabão de coco, ouvindo o chiado do rádio
que ela vivia ligado. Era só barulho de fundo, até que ouvi uma frase que me fez travar o braço no meio do movimento. E hoje à noite, na Rádio Voz de Deus, a palavra forte do missionário Joaquim Cardoso, um exemplo de fé e disciplina, direto da comunidade São Roque. Meu corpo gelou, a esponja escorregou da mão. Joaquim Cardoso, missionário, disciplina. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado, mas a voz que veio depois no anúncio era dele, aquela voz que parecia mansa, mas que carregava ferro quente nas entrelinhas. Vamos falar hoje sobre o papel da correção no amor divino. A fé sem dor é fé incompleta. A colher que eu estava lavando caiu no chão. Respirei fundo. Entrei para dentro. Catei o radinho pequeno que a Lourdes usava de manhã para ouvir novela. Fiquei com ele debaixo do braço o resto do dia, esperando o horário marcado. Não falei nada para ela. Fiquei quieta, mas com o coração disparando igual cavalo em fogueira. Quando a hora chegou, sentei no chão do meu quartinho, no escuro, e liguei o rádio. E ele estava lá, a voz dele, a mesma que me fez rezar enquanto me apertava os ombros, que me fazia repetir que era serva, que me fazia acreditar que Deus era silêncio com cheiro de vela queimada. O amor do Senhor é exigente. Ele não passa a mão na cabeça do rebelde. Ele corrige. E quando corrige, é para salvar. E se houver resistência, a dor é necessária. Eu apertei o radinho contra o peito e chorei. Mas não de tristeza. Chorei de raiva, de indignação. Porque ele estava solto. Estava sendo chamado de homem de fé. E eu fui enterrada viva. No dia seguinte, fui direto para Isabel. Contei tudo. Ela ficou branca. Ele está pregando em comunidade fechada, Lúcia. Isso é perigoso. Isso é o tipo de ambiente onde aquelas coisas feias que ele fez comigo acontecem. É onde se esconde e cresce. Eu sei. Você quer fazer o quê? E eu disse, eu quero olhar na cara dele. Eu quero ver se ele ainda é o mesmo. E eu quero que ele saiba que eu sobrevivi. Ela me olhou fundo e disse, então a gente vai, mas vai preparada. Porque olhar para o monstro é fácil quando ele está longe, mas de perto dá enjoo. Nos dias seguintes, a gente investigou. Descobrimos que ele morava num sítio afastado, cercado por poucos fiéis, maioria gente humilde que acreditava em tudo que ele dizia. Dizia que recebia revelações, que tinha dons, tinha uma sala no fundo da casa onde aconselhava almas desviadas, crianças, moças, mulheres em crise. Eu senti náusea. Ele estava repetindo o ciclo, com outras do mesmo jeito. E foi aí que entendi. Eu precisava falar. Mas não só por mim, por elas também. Voltei para o grupo de mulheres. Contei tudo. Algumas se ofereceram para ir comigo, mas eu quis ir só com Isabel, porque era com ela que tudo tinha começado. A única que anos atrás viu meu olhar de medo e não fingiu que era devoção. Marcamos o dia, planejamos o caminho. Isabel levou o gravador escondido, só por segurança. A Lourdes fez um sinal da cruz torto na minha testa antes de eu sair. Seja firme, menina, e não abaixa os olhos nunca mais. Pegamos a estrada de terra, sol batendo forte. O carro tremia nas costelas da estrada e dentro de mim uma criança chorava. Mas eu, adulta, segurava firme. Chegamos na tal comunidade. Um cercadinho de casas simples, uma igrejinha improvisada, um galpão com bancos e ele lá, sentado numa cadeira, com um véu de santidade em cima da pele podre. Quando me viu, ficou pálido. Levantou devagar, me olhou com a cara de quem achou que estava sonhando um pesadelo. Lúcia, sou eu. Você, como você. Saí. O silêncio caiu como pedra. Os outros olhavam sem entender. Isabel ficou atrás, só observando. Eu avancei, com passos curtos, mas firmes. O senhor me reconhece? Ele assentiu, a mão trêmula, os olhos correndo. Então escuta, eu não vim aqui gritar. Não vim com ódio. Vim com verdade. O Senhor me roubou uma infância, me trancou em nome de Deus, me encostou com a desculpa de salvação. E agora está aqui,
dizendo que a dor é amor? Pois eu digo, isso não é fé, isso é covardia. Ele não respondeu, só abaixou a cabeça, e eu continuei. Eu tô viva, eu tô aqui, e eu falo, e vou falar, e vou repetir, porque cada menina que o Senhor tentar corrigir com suas mãos sujas, eu vou estar ali no ouvido dela dizendo, sai daí. Eu não chorei, não tremi, e naquele dia, pela primeira vez, ele não teve resposta. Só ficou parado, envelhecido, pequeno, vazio. Foram meses depois daquele dia em que encarei o vô Joaquim. Meses em que eu andava como se tivesse deixado um peso de 100 quilos na beira da estrada. Eu dormia melhor, com menos sonho ruim. Já não acordava assustada com um toque leve na porta. Já não tremia ao ouvir oração em rádio. Mas uma parte de mim sabia. Aquilo ainda não tinha acabado. E então, um dia qualquer, com o céu limpo e a rua cheia de barulho de feira, Isabel entrou pela porta, com o rosto tenso, os olhos vermelhos e um papel na mão. Lúcia, senta. Sentei. Ela me entregou a notícia impressa, um recorte do jornal da cidade vizinha, manchete em letras grossas. Líder religioso é preso por suspeita de crimes contra menores em comunidade rural. Joaquim Cardoso, o velho, o homem que me tirou a infância com terço e castigo, que usou Deus para justificar toque, reza torta e dor escondida, agora estava atrás das grades. As mães da comunidade onde ele vivia começaram a estranhar o jeito das filhas, meninas que não queriam ficar sozinhas com ele no quarto da orientação. Meninas que choravam depois das rezas, começaram a conversar, a juntar pedaços, a escutar sem interromper, e quando a preta primeira falou, as outras vieram atrás, relatos parecidos, idênticos. Ele dizia que o corpo delas precisava se alinhar com o céu, que o toque era cura do espírito, que a dor era prova de devoção. Foi denunciado, investigado, preso. Na hora, eu não chorei. Só fechei os olhos e pensei, elas foram ouvidas. Elas acreditaram nelas mesmas. E eu fui o primeiro fio puxado daquele novelo podre. Isabel segurou minha mão. Você foi o começo, Lúcia. Sem o teu relato, sem tua coragem, ele ainda estava lá. E ali eu senti, valeu. Daquele dia em diante, a vida não virou conto de fada, mas virou minha, com os erros, os tropeços, os pedaços colados com fita e fé verdadeira, não essa fajuta de altar de mentira. Saí da casa de Dona Lourdes com a ajuda do grupo de apoio. Alugaram para mim um cantinho num bairro simples, perto da escola. Isabel, claro, foi comigo, me ajudou a mobiliar com doações, botou cortina nas janelas, fez chá de boas-vindas com bolo de fubá. Você merece ver o sol entrar pela janela sem medo, Lúcia. E eu via, todo dia. Voltei a estudar com 30 e poucos anos. No começo sentava no fundo, quieta, com medo de errar, de gaguejar, mas as meninas me chamavam de tia, com carinho. E quando tirei meu primeiro 7 numa prova de história, chorei abraçada com a professora. Você tem memória boa, ela disse. E eu pensei, memória boa não, memória dolorida. Mas serve. Terminei os estudos, fiz curso técnico, depois faculdade, serviço social, porque eu sabia que o que eu vivi podia virar ferramenta, que meu inferno podia virar mapa de fuga para outras. Foi numa palestra, dessas que a gente faz, para contar a história, que conheci ele, meu marido, um homem simples, de calça jeans e voz baixa. Me ouviu falar do passado e veio me agradecer pela coragem. A gente começou a conversar ali e nunca mais parou. Me casei com ele no cartório, sem igreja, sem véu, sem altar. Fiz questão. Ele me respeitou, nunca me forçou a nada, me amou como quem cuida de vaso quebrado sem fazer força para colar, só mantendo firme no lugar. Foi o único a quem contei tudo. Nunca contei para os meus filhos. Não obriguei nenhum deles a pisar em igreja. Cresceram livres, leves, com um sorriso fácil. Nunca viram terço como ameaça. Nunca ouviram Deus vai te castigar. E cresceram bem. Me deram netos. Não procurei minha avó. Nunca quis saber se estava viva, se arrependeu, se ainda repetia as ladainhas dela.
Aquela porta eu tranquei e joguei a chave fora. Tem coisa que não se volta, nem se salva, só se esquece de visitar. Isabel ficou doente depois dos 60. Câncer. Eu cuidei dela como se fosse mãe. Dei banho, dei remédio, contei história para ela dormir. Ela me dizia: "Você é minha maior salvação, Lúcia. Você provou que amor existe." E eu dizia: "Você que me ensinou o nome dele." Quando ela se foi, meu peito doeu, como naqueles dias do quartinho. Mas agora eu sabia lidar. Sabia que saudade é o preço da gratidão. Volto sempre no abrigo que me acolheu. O quartinho onde dormi no chão com fome virou sala de acolhimento. Levo cobertor, levo comida, levo palavras. Já abriguei mulher com filho pequeno no meu sofá. Já dividi a janta com desconhecida que só queria dormir em paz. E meu marido sempre dizia: "Faz o que teu coração mandar." Ele ficou doente há uns 4 anos. Coração faleceu faz 3. E eu segui. Hoje, com os cabelos brancos, as mãos cheias de linha de tempo e o peito leve, estou aqui sentada nessa cadeira de balanço, vendo meus netos correrem no quintal. E do nada, uma lembrança veio. A menina de camisola branca, trancada no quarto dos santos, ajoelhada em cima do milho, com medo até de respirar. E eu pensei: ela merece ser ouvida. Foi por isso que contei tudo, não para chocar, mas para avisar que dor camuflada em fé não é salvação, que silêncio imposto por respeito falso não é virtude, que criança não tem que aprender a obedecer apanhando no espírito. Se você leu até aqui, meu bem, leva essa história com carinho. Conta para outra, divide, porque tem muita menina agora mesmo rezando em quarto escuro, achando que está errada por querer fugir. E para essa menina, eu digo: foge sim, com o que tiver na mão, com medo mesmo, com fome, com vergonha, com cansaço. Foge, porque viver com medo não é viver. E viver, meu bem, viver é bonito demais para ser feito de joelhos. Meu nome é Lúcia Cardoso. Hoje eu estou viva. E agora, você também sabe por quê. Se você está comigo até aqui, comenta. De onde você me escuta, deixa teu like, meu bem, e não se esqueça de se inscrever no canal.